Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. A aula de hoje é sobre fração. Vamos aprender fração de forma fácil e simples. Vamos observar este bolo. Nós temos aqui um bolo que ele está inteirinho, ele não foi repartido, ele não foi dividido ainda. Então, nós chamamos ele de inteiro. Do outro lado, nós já temos ele fatiado, repartido ou dividido em partes iguais. Dizemos que esse bolo foi repartido igualmente em 8 partes. Nós podemos dividi-lo em diferentes partes. Na metade, em 3 partes iguais, em 5 partes iguais, da maneira como quisermos dividi-lo ou repartir. Então, o que é fração? Fração nada mais é do que a representação matemática das partes de um inteiro que foi dividido em pedaços ou fragmentos iguais. É importante sabermos quais são os termos de uma fração para entender e representá-la. Neste círculo, ele foi repartido igualmente em 8 partes iguais. Já imediatamente colocamos o tracinho e embaixo a quantidade que o todo foi repartido. E em cima, observe a parte que foi pintada desse todo, ou consumida ou tomada. Aqui vemos que foi uma parte só, que é o numerador. As frações recebem nomes especiais quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e também quando os denominadores são 10, 100 e 1000. Quando a fração estiver denominador a partir de 11, nós lemos a fração utilizando a palavra avos. Vamos observar os exemplos. Nessa fração, nós temos um círculo que foi repartido igualmente em 4 partes. Colocamos imediatamente o denominador, tracinho, e embaixo a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. A parte de cima, que é o numerador, é a parte que foi consumida, tomada ou pintada. Dizemos que essa fração é 1/4. No segundo exemplo, o círculo foi repartido igualmente em 8 partes iguais. Já colocamos o denominador, que é a quantidade de partes que foi fragmentada de um inteiro repartido. O numerador, que fica em cima, é a parte que foi tomada ou pintada. Então, aqui a fração é 2/8. Como também nos dois últimos exemplos. O quadrado foi repartido igualmente em 4 partes, que é o denominador, e foi tomada 1, que é o numerador, 1/4. No último exemplo, esse quadrado foi repartido igualmente em 16 partes iguais, denominador, e foi tomada ou pintada 4. A fração que representa aqui é 4/16. Vamos ver se você entendeu. Qual é a fração correspondente à figura? Lembrando, a fração é um todo que foi repartido igualmente. Neste caso, esse todo foi repartido em 2 partes iguais e foi tomada a parte que foi pintada. Essa fração corresponde a 1/2.